Olá, muito boa tarde. 12 metrópoles da Europa estão a desenvolver um projeto conjunto de nova evangelização. Lisboa é uma delas e por esta cidade passam iniciativas que concretizam a proposta do Vaticano para diferentes contextos europeus e que merecerão agora a análise de Dom Nuno Brás, Bispo Auxiliar de Lisboa, convidado deste programa Eclésia. Dom Nuno Brás, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Em que consiste este projeto Missão Metrópoles? Em primeiro lugar, trata-se de dar à Europa e à Europa cristã um sinal de unidade neste tempo forte da Quaresma. Ou seja, no momento em que se fala muito de fragmentação, de destruição da cultura europeia, de cada um vive, enfim, por si só. Da própria matriz cristã da Europa? O desaparecimento da própria matriz cristã da Europa, por iniciativa do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, 12 grandes cidades da Europa quiseram dar um sinal de que há uma união também cristã na Europa, de que a Igreja está viva e de que não está cada diocese simplesmente para seu lado, mas procurando viver este tempo importante da Quaresma com alguns sinais, não muito espetaculares, mas significativos, com alguns sinais comuns. E há sintonia entre esses projetos que se estão a concretizar nas 12 metrópoles? Há sintonia, embora cada sinal, digamos, seja realizado de acordo também com as realidades locais, não é? É óbvio que a situação de Lisboa é muito diferente da situação de Paris, ou de Bruxelas, ou de Zagreb, ou de Turim, não é? Ou de Liverpool, enfim. Portanto, são algumas das várias cidades que aderiram a este projeto. Nós já falamos dessas atividades, nomeadamente as que decorrem aqui em Lisboa. Pedia-lhe que analisasse a identidade deste projeto, sobretudo na relação que ele tem com esta palavra, ou este mote para a pastoral da Igreja, que é a nova evangelização. O que é que faz do projeto um projeto de nova evangelização? A nova evangelização, este conceito de nova evangelização, surgiu muito ligado pelo Papa João Paulo II e depois retomado pelo Papa Bento XVI a uma verificação, que é esta Europa que foi evangelizada nos primeiros séculos da nossa era, que se tornou cristã e que viveu o cristianismo como realidade central da sua vida durante muitos séculos, está adormecida, está a perder aos poucos a vitalidade como realidade cristã. Pelo que é necessário voltar a anunciar-lhe o Evangelho. Até porque há, de facto, muitas pessoas que, mesmo cá em Portugal, ouviram certamente o nome de Jesus, mas depois acabam por não o conhecer. Têm da Igreja uma ideia completamente fantasmagórica. E, portanto, é necessário voltar outra vez a propor aquilo que é o Evangelho, digamos, nas suas grandes linhas, e mostrar de novo a Igreja como realidade viva e como realidade importante e central na cultura europeia. Digamos que este foi o ponto de partida deste conceito da nova evangelização. Estes sinais são precisamente sinais na Europa de que esta Igreja está viva. São sinais que procuram chamar aqueles que andam à procura. Recordo, por exemplo, a atividade que teve lugar no sábado passado, cá em Lisboa, a leitura de textos das Confissões de Santo Agostinho, precisamente com esse objetivo, ou seja, tal como Santo Agostinho passou a sua vida à procura de Jesus Cristo, de uma forma quase dramática, e o conta no grande clássico europeu da literatura europeia, que são as Confissões, de novo propor este itinerário para mostrar que é possível. E que é a busca de todas as pessoas, não é? E que é a busca de todas as pessoas. Foi por isso, enfim, por essa realidade de estar a acontecer na Europa, que o Papa Bento XVI decidiu criar esse organismo na Curia Romana
para dinamizar a nova evangelização? Não deixa de ser significativo, precisamente, que este Papa... Vamos lá ver, o Papa João Paulo II já tinha falado muito de nova evangelização, não é? Desde o início da década de 80, já tinha chamado os cristãos, particularmente os cristãos da Europa, à nova evangelização. Este Papa foi ainda mais longe e criou um organismo na Curia Romana para dinamizar, digamos, a nova evangelização, que depois se estende também, não apenas à Europa, mas que se estende também à América do Norte, portanto, Canadá, Estados Unidos, e sei que muitos países da América Latina também já entraram em contacto com o Conselho para a Nova Evangelização, pedindo, nós precisamos também de nova evangelização, nós também queremos aderir a todas essas ações. E qual a diferença entre essas ações de nova evangelização e as ações de evangelização, ou as ações missionárias? Vamos lá ver. A diferença não é nenhuma, não é? Trata-se até porque há quem afirme que é a condição de qualquer batizado afirmar, evangelizar. Claro. A questão trata-se de verificar, digamos, que os cristãos estavam adormecidos neste zelo evangelizador e, portanto, trata-se de acordar os cristãos para esta necessidade. Através de um projeto novo. Não é? Através de novas linguagens, através de novo ardor, através de novas propostas, convidando e propondo o Evangelho, sem vergonha nenhuma, mas propondo o Evangelho a todos aqueles que ainda não tiveram conhecimento dele. O Sr. Nuno Brás tem participado no Vaticano nestas reuniões de dinamização de nova evangelização. Há ideias claras das iniciativas e dos projetos a levar por diante? Ou vão-se fazendo tentativas, ou vão-se fazendo ensaios para, enfim, dinamizar estes projetos de nova evangelização? Sim, as duas coisas. Ou seja, primeiro, o Conselho Pontifício é um conselho que tem 2 anos, salvo erro, portanto, que não está... que não tem ainda, digamos, ainda não fez a rodagem. A criação desse Conselho é recordado precisamente neste livro que agora chegou a Portugal. Da autoria do Presidente do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, que, digamos, nesse livro diz um bocadinho qual é o conceito que ele tem de nova evangelização. Portanto, o Conselho Pontifício está a dar os primeiros passos. Por outro lado, existem já ideias claras no sentido de que, por exemplo, o nosso Congresso Internacional para a Nova Evangelização, ainda não existia o Conselho Pontifício, mas foi, digamos, o balão de ensaio em 5 grandes capitais europeias, foi o balão de ensaio para todo este dinamismo, por exemplo, deste ano da Quaresma. É significativo que as 5 capitais que estiveram no ICNE estejam agora também presentes entre as 12 grandes metrópoles desta ação. E esses são projetos como esse Congresso Internacional da Nova Evangelização, a Missão Metrópoles agora, são projetos que é possível pensarmos em resultados imediatos e no final da sua concretização? Vamos já ver. Eu isso acho que não. Por vezes ouvimos a pergunta, o que é que ficou do Congresso Internacional da Nova Evangelização, não é? Aquilo que ficou é aquilo que o Espírito Santo faz que fique, não é? Bom, nós podemos dizer, houve um despertar, houve muitos dos cristãos tomaram mais consciência daquilo que é ser cristão e que, sobretudo, tomaram mais consciência da necessidade de serem testemunhas claras e de darem testemunho público da sua fé cristã. Houve. Isso é passível de ser medido assim por instrumentos sociológicos ou traduz-se num aumento exponencial de cristãos nas missas? Eventualmente não. E eventualmente sim. Por exemplo, não deixa de ser interessante que depois do ICNE tenha aumentado, e aumentado claramente, o número de cristãos que frequentam a Eucaristia mesmo durante os dias de semana. Não é? Esse é um dado que o Patriarcado tem? É um dado. Ou é uma intuição? É um dado, não. É um dado e é um dado objetivo. E é um dado objetivo. Enfim, não saberei dizer quantas pessoas, mas é um dado objetivo. Bom,
O que é que isto significa? Significa que houve pessoas que tomaram consciência da sua condição de cristãos e que tomaram consciência de que, para serem cristãos, eles próprios precisam de se alimentar da Eucaristia durante todos os dias e precisam de fazer este esforço, não é? Mas creio que há muitos outros resultados. Por exemplo, esse compromisso pelo anúncio no dia-a-dia, nas circunstâncias do trabalho... Não tenho dúvidas que aumentou e que houve muitos cristãos que tomaram e que vão tomando, graças a Deus, não foi só o ICNE, não é? Que vão tomando consciência disso. Ou seja, esta consciência de que os leigos vão tomando, de que não são leigos apenas quando se oferecem para dar catequese, quando se oferecem para fazer parte da Sociedade de São Vicente de Paulo, portanto, dentro dos muros da Igreja, mas sobretudo fora dos muros da Igreja, não é? E que é aí que a condição de testemunhas de Jesus Cristo no meio do mundo faz parte essencial da sua condição de leigo. Naquilo que vai observando, e até nos contextos políticos e económicos, percebe que há uma afirmação dessa cultura cristã com mais evidência? Eu penso que sim, embora depois também isso tenha outra contrapartida, não é? Que é o facto de haver uma maior afirmação dos que são contra. Cria-se um debate que pode ser positivo, não é? E isso é positivo, porque assim como nós cristãos somos convidados a ter mais consciência das razões da nossa fé e, portanto, a perceber que a fé cristã não é uma fé irracional, não é simplesmente emoção, sentimento, o sentir-se bem consigo próprio, não é? Mas que tem razões, e tem razões que as podemos expressar, e nesse aspecto o ano da fé que vem aí, que começa em outubro, não deixa de ser também um outro dado integrado também neste projeto da nova evangelização. Assim como nós cristãos temos consciência disso, também os outros que não são cristãos são convidados a dar as razões da sua não-fé, não é? E neste sentido creio que é importante este diálogo, sempre com muito respeito e sempre com muita atenção uns aos outros, mas precisamente creio que é neste diálogo também que se pode basear um convite à fé. Porque durante muito tempo fez-se passar esta ideia de que a fé era uma coisa que não tinha razões, era uma coisa perfeitamente, digamos, primária no homem, não é? É uma realidade, de facto, fundamental do ser humano, mas é uma realidade que no cristianismo tem razões, basta ver todo o desenvolvimento da teologia que está, no fundo, no início, na base do desenvolvimento da própria instituição que é a universidade, não é? Ou seja, o cristianismo provoca o facto de o verbo ser feito carne não pode deixar de provocar a reflexão, o pensamento, de tal forma, por exemplo, que homens como São Francisco de Assis, que ao princípio era muito reticente em relação às universidades, o nosso Santo António convenceu-o a dar formação também aos frades franciscanos, portanto, a pensar a própria atitude de fé. E leva, de facto, a tal afirmação da matriz cultural na Europa e noutros continentes. Obviamente, porque este pensar a fé não pode deixar de extravasar aquilo que é meramente o pensar Deus, para depois perceber que se Deus se fez homem, então tudo aquilo que é humano, o trabalho, o divertimento, todas as atividades humanas, tudo aquilo que é a expressão do humano, não pode deixar de ter também uma leitura de fé. Não é? E acredito que são contributos para essa leitura que ficam desta missão Metrópolis. Pedi ao Sr. Nuno Brás que nos apresentasse as iniciativas que marcaram, no caso, na cidade de Lisboa,
a Missão Metrópoles? Bom, a primeira grande iniciativa é um conjunto de catequeses que o Conselho Pontifício propôs que fossem 3. Nós, em Lisboa, como já tínhamos a tradição das 6 catequeses quaresmais do Sr. Patriarca, alargámos das 3 para as 6 catequeses e, portanto... Nos domingos da Quaresma, não é? Nos domingos da Quaresma, às 6 horas da tarde, o Sr. Patriarca está na Sé. Isso pode ser acompanhado em direto pela internet e, portanto, qualquer pessoa pode acompanhar essas catequeses. E, portanto, esse São catequeses temáticas essas? São catequeses temáticas, ou seja, a primeira foi para os catecúmenos, a segunda para as famílias, a terceira para os homens de cultura, depois para os construtores, para aqueles que trabalham na solidariedade, nas realidades de solidariedade da Igreja, depois para os que são, digamos, os construtores da comunidade humana. Esta creio que vai ser, creio que é importante também, e finalmente para os jovens. E o Dia Mundial da Juventude, o próximo domingo. Vai ser importante porque vai significar também uma concentração de jovens que vão animar as ruas da cidade de Lisboa durante a tarde de domingo, e isso vai ser particularmente da Baixa. Portanto, vão começar na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, ali junto ao Marquês de Pombal, e terminar depois na Sé, com a catequese do Sr. Patriarca e depois com a Eucaristia. Há pouco já referiu também esse recordar de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Depois também um outro ponto importante é o retomar a celebração do Sacramento da Penitência. Que, graças a Deus, entre nós, enfim, apesar de estar um pouco esquecido, enfim, foi sempre digamos, uma boa prática da nossa Diocese, e creio que por todo o Portugal, mas que noutros contextos europeus estava praticamente posto de parte. Portanto, esta proposta para retomar o Sacramento da Penitência. Nós, aqui em Lisboa, convidámos os párocos a intensificar as horas em que estão no confessionário e as celebrações penitenciais. Isso também pode ser os horários podem ser verificados na página do Patriarcado de Lisboa e do próprio Patriarcado de Lisboa. Depois, há também um gesto de solidariedade que nós cá também já tínhamos chamada renúncia quaresmal, este ano centrada na ajuda àqueles que estão desempregados e, portanto, que precisam claramente de uma ajuda e de uma ajuda muito concreta e imediata. Portanto, será esse o destino da renúncia quaresmal. E, finalmente, a leitura do Evangelho de São Marcos, que será feito não na Quaresma, mas no segundo domingo da Páscoa, na Sé Patriarcal, às 6 da tarde também. Desculpa, às 16 horas, às 4 da tarde, por artistas. Portanto, será uma leitura integral e contínua, intercalada com alguns momentos de canto gregoriano. Creio que vai ser um momento de oração e de saborear o Evangelho de São Marcos também muito interessante, porque nós habitualmente lemos o Evangelho de São Marcos ao longo de um domingo, ao longo de um ano, todos os domingos, mas lemo-lo precisamente partilhado, não é? Em segmentos. Aqui trata-se de apreciar a obra toda de São Marcos. Sr. Nuno Brás, deixe-me perguntar desta forma. Nova evangelização é um conceito que reivindica novos métodos, novas linguagens, e no caso da Missão Metrópoles, naquilo que me está a falar, são projetos de catequese em torno da Catedral, o Sacramento da Reconciliação. Não são métodos e linguagens de todos os tempos? São, por isso eu dizia que a nova evangelização não se trata de inventar a pólvora, não é? Trata-se de fazer com novo ardor, de fazer com novo entusiasmo, aquilo que a Igreja sempre fez, embora com outra ousadia, com uma nova ousadia, embora claramente também com propostas
por exemplo, usar, como aconteceu com a leitura de Santo Agostinho, usar um grupo de teatro para ler Santo Agostinho, usar um artista que faz, que intercala, como o Ronquial, que intercala a leitura com... portanto, são novas formas, não é? Por outro lado, obviamente que também os meios de comunicação social, há uma presença dos meios de comunicação social muito clara, há uma presença também das redes sociais e da internet também muito clara. Na tarde de domingo, por exemplo, podemos encontrar esse ânimo e o dinamismo da juventude no anúncio pela cidade? Exatamente. Os jovens vão se concentrar na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, vão caminhar pela cidade, e serão alguns milhares, até à Igreja de São Domingos. Depois da Igreja de São Domingos terminam na Sé e depois regressam ao Largo de São Domingos para um concerto público, um concerto final, portanto uma grande festa final no Largo de São Domingos. Creio que vai ser interessante também aí, assim, enquanto manifestação pública da fé, em linguagem claramente juvenil, e, portanto, não serão de certeza cânticos litúrgicos, embora com mensagem cristã, não é? Sr. Nuno, muito obrigado por ter estado aqui. Felicidades para esse e para outros projetos de nova evangelização. Muito obrigado. Um programa onde quisemos apresentar o projeto Missão Metrópolis, que une 12 cidades da Europa em torno da nova evangelização. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.